Oi lobinhos e lobinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre um fundo imobiliário de shoppings que está rendendo 35%, um pouco mais, nos últimos 12 meses. Ele está rendendo bastante. Primeiramente, para quem não entende muito, fundos imobiliários é aquele tipo de investimento que você compra pedacinhos de imóveis. E quando você compra esses pedacinhos de imóveis, você compra através de uma corretora. Corretora, ela é simplesmente uma ponte entre você e a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é onde contém esses imóveis, onde contém os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são compostos por diversos imóveis, ou físicos ou ativos que entregam algum tipo de retorno a partir de alguma taxa. Esses fundos imobiliários, eles recebem o retorno desses imóveis, eles vão receber os aluguéis, por exemplo, dos shoppings. Quando eles recebem os aluguéis dos shoppings, eles repassam para quem é dono dos pedacinhos, para quem são os cotistas. Esse é o nome dado para quem compra aqueles pedacinhos dos fundos imobiliários, para quem compra alguma cota do fundo imobiliário. Legal, a gente entendeu ali mais ou menos o que é o fundo imobiliário. Para ficar até mais claro, imagine que um fundo imobiliário, ele é como se fosse uma imobiliária. A imobiliária não tem diversos imóveis para alugar lá ou para vender. Um fundo imobiliário tem diversos imóveis. Só que em vez de ser imóveis residenciais, a maior parte deles são imóveis comerciais. É exatamente isso. Então você pode até associar um fundo imobiliário, ele é muito parecido com uma imobiliária. Só que qual é a questão toda? A imobiliária, que é o fundo imobiliário, ela recebe todos os aluguéis. E ela vai passar esses aluguéis que ela recebe para os donos dos imóveis. Quem são os donos dos imóveis? São os cotistas. Então os cotistas recebem os rendimentos de todos os imóveis. É basicamente isso. O fundo imobiliário em questão que a gente vai falar é de shoppings. Vem comigo. Ele é o HGBS 11. O valor da cota dele é um valor alto. Ele está custando R$ 222,90. É um valor bastante alto, mas é para que a gente aprenda novos fundos imobiliários, para que a gente veja que tem opções excelentes. Fundos imobiliários de shoppings, eles não têm um fundo imobiliário de shopping de base 10, por exemplo, que vale a pena. Então, se você vai se expor a fundos imobiliários de shoppings, você vai ter que pagar um pouquinho mais, vai ter que... As cotas são mais caras. Elas são ali de 80 a 100 reais. E também tem aqueles mais caros ainda, que é na casa dos 200, igual esse aqui. Beleza. O valor da cota é esse. O PVP dele é 1. Então o valor patrimonial da cota é o mesmo. Show de bola. O último rendimento foi de R$ 1,45. A rentabilidade acumulada é de 35%. A gente vai falar sobre isso. Isso aqui, ó, é na casa dos milhões. Então ele está tendo uma liquidez média aí de mais de 2 milhões por dia. Ele possui uma liquidez média bastante alta. Ele é um daqueles fundos que está na casa dos bilhões já. Ele possui patrimônio na casa dos bilhões. Isso é bastante interessante. Quanto maior o fundo, mais protegido você fica. Sobre a rentabilidade, 35,36%. A variação da cota, ela saiu de lá de R$ 173 reais e chegou a 217, fora os rendimentos de 9,58. Para a gente entender, imagina que as casas no Brasil, por exemplo, elas sofrem um reajuste, elas sofrem uma valorização. Por que eu estou falando valorização? Porque a gente tem que manter o poder de compra daquela casa. Senão, como que funcionaria se não tivesse um reajuste de preço das casas ou do valor dos imóveis no Brasil? Um imóvel que custa R$ 100 mil no dia 1 de janeiro, lá no dia 31 de dezembro, estaria custando R$ 99.900, por exemplo. Ele teria perdido R$ 100 reais. Possivelmente é mais, mas é só para questão de exemplo. Ou seja, no decorrer dos anos, ele estaria perdendo esse valor, perdendo o valor dele. Então, pô, não seria nem um investimento, seria ruim, mas no Brasil a gente tem um reajuste para que o poder de compra, que a gente fala, o poder de valorização do imóvel se mantenha. Então, no início de janeiro, ele custa R$ 100 mil. No final de dezembro, ele está custando R$ 100 mil e 100, R$ 100 mil e 200. Pô, Diego, ele valorizou. Não, ele só manteve o poder de compra. A inflação, ela vai comendo. A inflação, ela vai fazendo com que as coisas vão ficando mais caras. Se o imóvel não sofresse essa valorização, o dinheiro que você teria ali no imóvel não ia conseguir comprar as coisas que você compraria no início do ano, no final do ano, porque ele perdeu o valor. Então, da mesma maneira que o seu salário, o salário das pessoas que trabalham como CLT, por exemplo, sofrem um reajuste, tem aquele dissídio,
Pô, o dissídio é um aumento que a gente recebe. Pô, não, ele simplesmente é uma regularização do valor do salário. É para que o salário, no mínimo, supere a inflação. Para que ele, no mínimo, consiga ter o mesmo poder de compra do início do ano no final do ano. É só isso. Então, o salário sofre reajuste, os imóveis também sofrem reajustes. E nos fundos imobiliários, não é diferente. Os fundos imobiliários também sofrem reajustes, porque eles são imóveis. Então, olha, essa variação de cota aqui é normal. Quando se somam essas rentabilidades, dessa rentabilidade absurda nos últimos 12 meses. Por isso que os fundos imobiliários, eles têm essa capacidade. As ações também, tá? A gente entendeu aqui, isso é bastante importante. Um outro ponto, olha a alavancagem dele, é extremamente baixa, de 0,37%. Isso mostra que ele não se endivida para fazer com que ele consiga pagar mais dividendos, e isso é excelente, isso mostra a solidez e a segurança financeira do fundo imobiliário. Isso é bastante importante. Um outro ponto, pessoal, é a vacância e a inadimplência. É extremamente baixa, olha, 6,8%, isso para de shoppings, tá? E a inadimplência financeira é menor que 4%. Isso mostra que todos os inquilinos estão compromissados ali, pagando, sendo responsáveis e pagando todos os seus aluguéis. Isso é bastante importante. Ele possui atualmente, olha, 12 imóveis. É um fundo imobiliário que está em 3 estados. E aqui, olha, esse fundo imobiliário, ele investe em outros fundos imobiliários de shoppings também e alguns de recebíveis. Atualmente, ele possui esses 13 fundos imobiliários. E olha, ele tem uma grana absurda, né? Na casa dos milhões. Então, isso mostra até uma diversificação maior. Além dos fundos imobiliários, ele tem 13 fundos imobiliários, ele tem os imóveis. Uma diversificação muito atraente. Isso daí garante uma boa estabilidade do fundo. Isso é bastante importante, é bastante interessante. Fora que ele tem, olha, 3 CRIs também, que são valores bastante altos. A gente vai descendo um pouquinho mais, o valor da cota dele vem numa crescente. Desde janeiro, a gente vê que ela vem subindo, ela vem recuperando o valor. Isso para os fundos imobiliários de tijolos, isso está acontecendo mesmo, é natural. A gente sabe, a Selic já faz 6 reuniões que ela está no mesmo valor, ela tende a cair, e quem vai se sobressair, quem vai ganhar valor depois que a Selic cair, serão os fundos imobiliários de tijolos. Questão dos rendimentos, pessoal, só para a gente ver, eu coloquei aqui, ó, 5 anos. Aconteceu o que aconteceu em 2020, ele vinha, olha, numa estabilidade absurda. Em 2020 aconteceu pandemia, e aqui em 2020 as coisas começaram a se recuperar. Em 2021 ele voltou para uma crescente, deu uma caída, só que se a gente olha, desde 2021, desde maio de 21, olha, ele só vem numa crescente. E ele continua crescendo na questão dos dividendos. Aqui tem até, ó, os dividendos por ano. Nos últimos 3 anos, ó, em 2021 foi R$ 8,11, em 2022 foi R$ 15,10. Em 23 já foi 9,95 e foram 7 pagamentos. Ou seja, a gente tem mais 5 pagamentos ainda. Pessoal, o fundo imobiliário é esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa seu like, deixa seu comentário, isso me ajuda muito. Vocês conheciam esse fundo imobiliário? Em quais fundos imobiliários de shoppings vocês estão investindo atualmente? Coloca aqui nos comentários, vamos trocando uma ideia. Eu faço uma análise dos fundos imobiliários que vocês estão investindo. A gente vê alguns números, a gente vê quais desses fundos imobiliários são realmente excelentes, são daquela categoria ali que é para se aposentar. Esse aqui, sem dúvida, é um daqueles que você pode pensar com bastante carinho, em que ele pode se encaixar na sua carteira. Eu agradeço a companhia de todos, um grande beijo, até mais. Tchau, tchau.